Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez para primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, para dar pelo like, por ter visto os meus vídeos, por dar seu like, seu dislike. Peço que continue fazendo o mesmo. Não esqueça de dar um like, que é muito importante para mim. Obrigado aos 185 amigos, né, que se inscreveram no meu canal. Se você não se inscreveu, corra, se inscreva, é muito importante para mim. Vocês me ajudam muito se vocês inscreverem. E outra coisa, assista o meu vídeo até o fim, que eu preciso muito de hora de visualizações. Quanto mais visualizações, melhor para mim. Tá? Não veja só 1 minuto, 2 não. Se não gostar, deixa rodando, mas por favor, deixa meu vídeo rodando o tempo todo, ok? Bom, eu continuo aqui, vou continuar fazendo uma leitura. Eu fiz um vídeo anterior, da segunda-feira passada, nós falamos sobre o Distrito Federal, né? E sobre o Distrito Federal e sobre os territórios. Hoje eu vou falar, antes me permita, desculpa, eu quero dizer aqui que aí embaixo eu deixo o meu telefone, o meu e-mail, o meu blog. Qual a vantagem do meu blog? Você acessando o meu blog, você tem de segunda a sexta sempre um assunto novo, onde você pode ler sobre economia, sobre política, sobre direito, sobre assuntos variados. O objetivo do blog, manter-nos atualizados. Hoje eu vou falar, desculpa voltando, hoje eu vou falar da intervenção, né? A união nos estados e os estados nos municípios. Vocês vão perceber ao longo da nossa leitura que há uma hierarquia, uma ordem, né? A União intervém nos estados e os estados intervêm nos municípios. Mas o município não pode intervir no estado, nem o estado pode intervir na União, porque é uma questão de soberania mesmo, né? Isso quem pode mais pode, não pode menos. Quem pode menos não pode mais, né? Vamos lá. Bom, a União não interverá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional. Quer dizer, se está um distúrbio num estado, num determinado estado, há um distúrbio que começa a ameaçar a segurança ou até a nossa soberania, a União intervém com sua força, com sua estrutura, que é bem maior, e resolve e pacifica essa situação, né? Impedir invasão estrangeira de uma outra unidade da federação. Quer dizer, ele não pode permitir, por exemplo, um país sem autorização chegar aqui e ancorar um navio ou pousar um avião de militares sem ordens, vamos tomar conta do estado de Pernambuco ou do estado de Sergipe. Não, a União então intervém para, vamos dizer assim, reorganizar, né? Trazer para o status quo ante, ou seja, com a paz, a harmonia em todos os nossos estados. Pôr a termo, né, ou seja, terminar grave comprometimento da ordem pública. Né? Se está a ordem pública desorganizada, muito assalto, uma rebelião de presos que o Estado não controla, por exemplo, né, como teve uns anos desses em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, onde os bandidos davam tiro nos prédios públicos. Se tivesse um governo corajoso, ele então teria que intervir e garantir essa situação, né? A situação para que pare com esses distúrbios, né? Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes, né? Nas unidades da federação, por exemplo. Em cada estado tem por exemplo, nas regiões, no Rio de Janeiro tem o Ministério do Trabalho, em São Paulo tem a Delegacia do Trabalho, em Pernambuco tem a juiz federal. Então, se está havendo uma interferência, não pode, a Justiça Federal não funciona mais aqui, eu não vou mais cumprir uma decisão judicial, coisas parecidas, aí a União tem a obrigação de intervir e apaziguar e resolver essa situação, né? Outra assim, reorganizar as finanças da unidade da federação o quê? Né? E suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Essa dívida fundada, que é muito importante, os estados devem muito, a gente nunca sabe, né? O Pernambuco deve mais de 100 bilhões de reais, né? O que são dívidas fundadas? São aquelas dívidas superior a 12 meses, superior a um ano, que tem mais de um ano e o governo não paga. O governador não assume, ele assume essas dívidas de longo prazo, mas ele não pode deixar de honrar os seus pagamentos, né? Pagamento de juros, pagamento de parcelas, né? Porque o governo federal, o governo dos estados, o governo municipais tomam emprestado dinheiro diariamente, né? No Brasil, bilhões de reais, mas eles ficam honrando, né? Paga uma chamado nosso velho papagaio, né? Que a gente chamava o cheque pré-datado. Ele
vai sempre renovando o cheque. Mas se ele ficar mais de 2 anos sem pagar essa dívida, aí a União Federal tem que assumir essa situação, resolver essa situação para que o Estado não fique em mora e acabe prejudicando toda a população, né? Outra coisa muito importante também, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. O que é isso? Tem alguns impostos estaduais, por exemplo, o IPVA. O IPVA, 50% do IPVA é do município cujo veículo está emplacado. Por exemplo, se você tem um veículo, no município de Santa Cruz de Caparibe, no município de Toritama, quando você paga o IPVA, por isso que é importante você pagar o seu imposto de propriedade de veículo. Por quê? Porque esse imposto vai direto para o município. Se o Estado fica com esse dinheiro e não repassa, ou do ICMS, uma parcela do ICMS também, que o Estado arrecada, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, ele também lhe repassa uma parte para aquele município onde tem aquela empresa ou aquela loja comercial que pagou ICMS, o governo repassa por uma parte para aquele município, para que ele também possa arcar com suas despesas. E para aqueles municípios, suponhamos que não tenha nenhuma empresa que pague ICMS naquele município, mas no final ele tem o que eles chamam de valor agregado, adicionado. Isso é uma conta muito complexa, eu não vou desenvolver, mas de qualquer maneira todos os municípios, né, do seu estado, eles recebem uma parcela dos impostos que os estados arrecadam. Do contrário, se o estado não repassa dentro daquele cronograma, né, geralmente é no 15º ou no 25º do mês seguinte, ele repassa essas verbas para que os prefeitos possam também investir nos seus municípios. Então é tudo uma coisa muito, né, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. O que acontece, né? Uma lei, pode ser que um estado diz assim, eu não quero que a lei federal prevaleça, mas a lei federal tem que prevalecer sobre o estado, sobre o município. Mas suponhamos que um município de Taquaritinga decide, ó, lei federal aqui a gente não vai mais aplicar, a gente só vai aplicar as leis do município. Aí é um motivo para o estado a União intervir, né, o estado de Pernambuco, suponhamos que o estado de Pernambuco diga, olha, eu não vou mais cumprir lei federal. Se ele não vai cumprir lei federal, o que acontece? A União intervém, retira o governador, se for o caso, e diz, olha, vai voltar, as leis federais têm que prevalecer sobre as leis estaduais, e assim sucessivamente, né? Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, né? Bom, aí eu disse o seguinte, ó, forma republicana, sistema representativo e regime democrático. Nenhum estado, por exemplo, pode chegar por isso. Suponhamos que o estado de Pernambuco diga a partir de 2023 eu não vou sair do cargo, eu vou continuar sendo governador de Pernambuco. Paulo Câmara diga, eu perdi, o meu partido perdeu a eleição, ou algum motivo eu não vou entregar mais, eu vou continuar no cargo. Ele não pode, aí vem a União, intervém em Pernambuco e diz, olha, toma posse aquele que venceu. É assim sucessivamente, né? Que não respeite, por exemplo, um estado que não respeite a pessoa humana, o estado começa a maltratar, a polícia é muito violenta, começa a matar pessoas sem justificativa, a torturar pessoas sem justificativa, crimes bárbaros, e o governo do estado não toma providência, a União tem a obrigação de intervir no estado e resolver esse conflito, né? O estado, por exemplo, pode ser que o estado resolva dizer, olha, o município X, no meu município, não tem mais direito a isso, aquilo, começa a cortar os direitos dos municípios. Também a União vai intervir para resolver essa situação. Prestação de contas, né, da administração pública, direta e indireta. Se o município, se o estado não presta conta das suas, vamos dizer assim, dos seus gastos, das suas receitas, das suas despesas, a União Federal tem que intervir e pedir para que aquele estado preste conta, regularize sua situação e assim sucessivamente. Então é muito importante essas regras, parecem banais o que eu estou falando, mas não, porque isso isso nunca vai acontecer. Pode acontecer. Já teve situações em São Paulo, situações no Rio de Janeiro, que era claramente obrigação da União Federal intervir, porque houve atraso de pagamento, no caso, lembra da dívida fundada, o Rio de Janeiro não cumpriu muito, principalmente teve uma administração desastrosa, sabe? Foi um governador, um prefeito chamado Saturnino Braga, que quase acaba o Rio de Janeiro. Esse prefeito último que saiu do Rio, esse tal de Crivella, quase acaba com o Rio de Janeiro, e com certeza ele atrasou dívidas que
que estariam adequadas aqui para a intervenção do Estado no Rio de Janeiro, né? E os estados também, os estados eles estão praticamente pendurados, né? Tem uma regularização, uma renegociação. Esse foi feita uma renegociação de dívida ainda no governo FHC, mas os estados eles estão falidos, né? Mas eles vivem no penduricalho, eles têm um atraso enorme, precatório então, quer dizer, esse governo Bolsonaro deu um calote nos precatórios que acabou ajudando os estados e ajudando os municípios também, que tudo é irregularidade. Os precatórios ninguém leva a sério, é um título, quando o Estado ele perde um direito, uma ação no judiciário, e ele tem a obrigação de pagar aquele direito, de ressarcir ao cidadão, ao contribuinte, né, o imposto errado que ele cobrou, e infelizmente fica por isso mesmo. O Estado faz a mesma coisa, o Estado, acidentes de vítimas, que o Estado negligencia, por exemplo, pessoas que morrem nas portas dos hospitais, pessoas que deixam de ser atendidas pelo SUS porque não tem médico. Isso gera, você que cai na rua e leva uma queda, quebra uma perna, você tem o direito, se aquela rua está esburacada, você tem direito de ingressar com ação e cobrar a indenização do Estado. E os estados ficam postergando esse pagamento. Então isso é uma falta, infelizmente, falta de vontade política, né, da sociedade que não tem conhecimento ou não quer tomar conhecimento. Qual a minha vantagem de fazer esse tipo de trabalho? É para mostrar a você que os instrumentos jurídicos nós temos, que é a Constituição. Esse documento é muito importante você conhecê-lo. Eu sei que eu não recomendo, vá ler uma Constituição. Não, é muito difícil ler uma Constituição, mas é um instrumento válido. Então aproveite essa aula que eu estou dando, porque é de muita importância para você saber os seus direitos e saber aonde o Estado está errando, para você cobrar do prefeito, cobrar do governador, cobrar do presidente da República. Porque se a gente fecha os olhos, a gente não quer saber, eu não quero saber disso, não quero votar naquilo, você está atrasando a sua vida, atrasando a vida do seu filho. Se você ama o seu filho, você tem que gostar da Constituição. Se você tem amor pelos seus filhos, você tem que botá-los na escola, você tem que vaciná-los, porque o futuro é deles. Você não vai mais viver, mas daqui a 20, 30, 40, 50 anos, quem está pagando essa conta por essa miséria que nós estamos vivendo hoje são os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, por omissão nossa. Por que o mundo está tão carente hoje? Porque a omissão de passadas pessoas fizeram pouco por nós, não defenderam as florestas, não se preocuparam com a queima do Amazonas, que é uma queima proposital. Mas nosso governo, o que é que fez o governo Bolsonaro? Acusou a Europa, disse a culpa é da Europa, a Amazônia pega fogo porque a Europa também pega fogo, eu não preciso fazer nada. Se Portugal e na França tem incêndio, aqui no Brasil também tem. Lá é diferente. A queima dos Estados Unidos, os tornados dos Estados Unidos, os incêndios em Portugal, na França e Inglaterra são naturais. Aqui não, aqui é posto fogo. As pessoas vão lá com o facho, como a gente tinha antigamente, e põe fogo na coivara, e incendeia tudo para quê? Para abrir mata, para eles traficar madeira para ele criar boi. Essa é a realidade nossa, e nós estamos desmontando. O que vai acontecer? Daqui a 30, 40, 50 anos, vamos ter grandes secas ou grandes chuvas por consequência do desastre ecológico que nós estamos ouvidos mocos e olhos vedados. Nós não queremos enxergar os nossos problemas. Meio ambiente, defender o meio ambiente não é bandeira política, nem bandeira ideológica, é necessidade. Então isso prova que essa responsabilidade que eu acabei de dizer, como a União intervém nos estados, para suprir, para resolver conflitos, mas é muito importante que globaliza, que generalize todos os nossos assuntos. Ok, gente? No próximo vídeo eu vou fazer a intervenção do Estado nos municípios. Muito obrigado e uma boa leitura, viu?